Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Nos dias 8 e 9 de agosto, estiveram reunidos em Belém, Pará, presidentes e ministros de estados do Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Guiana e Suriname, no chamado Encontro da Cúpula da Amazônia. Cujas decisões estão resumidas num documento chamado a Carta de Belém. O encontro é um renascimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OCTA, entidade que reúne países que pertencem à região amazônica, e uma resposta destes às pressões internacionais com relação à preservação da floresta, da sua biodiversidade e dos povos originais. A declaração conjunta revelou alguns consensos destes países sobre a Amazônia, mas uma discordância clara sobre a exploração de hidrocarbonetos, petróleo e gás na região, e abre uma discussão sobre a exploração da floresta de modo sustentável e inclusivo pelos chamados empreendimentos socioambientais ou da bioeconomia. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está começando. Um documento batizado de Declaração de Belém é o principal legado da Cúpula da Amazônia, evento que reuniu presidentes e ministros de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, nos dias 8 e 9 de agosto em Belém. O texto final da conferência não trouxe avanços sobre pontos considerados fundamentais para especialistas e entidades que acompanham o tema, como, por exemplo, deixa de assumir metas comuns de desmatamento, não estabelece medidas concretas para evitar o ponto de não retorno da Amazônia e não veta a exploração de petróleo na região. Mas o texto sim sinaliza com alertas importantes e consensos assumidos pelos países da região. Ainda que sem medidas concretas, os países concordaram que é preciso evitar o ponto de não retorno da Amazônia. Os presidentes acordaram em cobrar dos países envolvidos pagamento de recursos para mitigar o impacto da mudança do clima. Ficou acertada a criação de diversas instâncias de fiscalização comum dentro da perspectiva de fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Destaca a necessidade de proteger os territórios indígenas e o respeito aos direitos humanos nas mais diversas formas na região, temas presentes na proposta da sociedade civil. E sobre o resultado do encontro da Amazônia, a ministra do Meio Ambiente minimizou a falta de metas claras e ponderou que o processo de buscar consenso é algo que avança aos poucos. O cientista Carlos Nobre defende na revista Nature a exploração do potencial de uma economia de biodiversidade florestal na Amazônia, isto é, um novo modelo econômico baseado em uma bioeconomia que valorize os recursos naturais renováveis, os serviços ambientais, as inovações geradas pelo aprendizado da dinâmica da natureza e o conhecimento tradicional das comunidades locais. Os países da região amazônica finalmente decidiram sair das cordas e estabelecer uma pauta conjunta sobre as atividades de uso e exploração da floresta. A Carta de Belém parece sinalizar um caminho ainda não muito claro sobre o que será feito nos próximos anos e o que ainda não é consenso. E a questão da exploração da floresta por empreendimentos socioambientais, a bioeconomia, parece ser uma das possíveis soluções para a região. Então, para debater sobre este tema, estamos aqui no estúdio com profissionais que vão nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Então, boa noite a todas. A Ideonê Maia, que é gerente de empreendimentos territoriais, é isso? Do Empreendedorismo territorial. Isso, do Sebrae Maranhão, pela primeira vez está conosco aqui. E nossa convidada já habitual, a advogada ambiental Isabela Pisse. Boa noite, Isabela. Boa noite, Arthur. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Obrigado. Bem, como vocês avaliam os resultados da Cúpula da Amazônia resumidos na Carta de Belém, em linhas gerais, na questão ambiental, Isabela, na questão para o empreendedorismo, que impactos que vocês acham que vão ter? Posso começar? Posso? Bom, eu acho, assim como você falou aqui que os estados resolveram sair das cordas, né? Sim. É uma expressão muito boa para demonstrar o que significa essa Carta de Belém.
Durante muito tempo, a floresta amazônica sofreu um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de preservá-la, tanto para o Brasil quanto para o mundo, no sentido de que a floresta é um celeiro de biodiversidade, a floresta ajuda a regular o clima global, ao mesmo tempo existem pessoas morando em toda a região, pessoas que precisam de trabalho, de renda. E quando essas pessoas não têm trabalho e renda, sobra o quê? Um cenário de muita pobreza. Então, eu sempre brinco, né, na verdade, falando de um tema muito sério, que não dá para você proteger o ambiente sem riqueza. Não dá para proteger, não dá para ser verde estando no vermelho com as contas. Então, para a gente proteger o ambiente, para proteger a floresta amazônica, precisamos de atividades econômicas legalizadas, operando regularmente ali dentro. Porque se essas atividades econômicas legalizadas não estiverem ali dentro, vai sobrar um vácuo econômico e esse vácuo econômico vai ser ocupado por atividades ilegais, como já acontece hoje. Então, o grande vilão da floresta amazônica, eu digo que são as atividades ilegais, né? Elas são o grande vilão, elas que devem ser combatidas. E uma das formas permanentes de nós combatermos isso é permitindo que atividades econômicas legalizadas aconteçam em toda aquela região em benefício da população que ali vive, em benefício de todo o planeta. Muito bem. E do ponto de vista dos empreendedores, dos microempreendedores, da chamada bioeconomia, Idenir, o que você acha? Não, isso é muito importante. A bioeconomia hoje é uma vertente de desenvolvimento. Só que tem que ser um desenvolvimento, como já diz, um desenvolvimento sustentável e que realmente beneficie, como a Isabela comentou, a população. E dentro desse sentido, os negócios sustentáveis são uma vertente que o Sebrae trabalha muito, vem desenvolvendo principalmente na região amazônica. Nós, inclusive, o Sebrae, né, eles têm uma rede, um comitê que faz parte de todos os 9 estados da região amazônica, onde estamos sempre discutindo quais são essas vertentes de negócio, como podemos acelerar esses negócios, fazer com que essas pessoas que moram na localidade sejam essas pessoas que sejam as pessoas beneficiadas desse negócio e donas desses negócios, né? Inclusive, agora, né, só para registrar, nós estamos com um programa da região amazônica aberto, que é um edital em Nova Amazônia, onde nós estamos recebendo ideias, né, de negócios, novos processos, novos serviços que retratem a bioeconomia, né, para que possamos apoiar esses negócios inovadores na região. Isso é interessante porque Isabela falou uma coisa muito importante assim. Se você não ocupa, isso é qualquer espaço, se você está vazio, ele vai ser ocupado. Se você não ocupa com negócios, vamos chamar, do bem, os negócios do mal vão chegar. E aí entra o garimpo ilegal, entra o desmatamento desenfreado, entra a ocupação pela pecuária de forma desordenada. Mas, por outro lado, Idenir, eu fico imaginando assim, a imensidão daquela floresta, a quantidade de pessoas que vivem lá dentro. Como é que o Sebrae consegue chegar dessas pessoas? Na verdade, a gente sempre diz, o Sebrae ele chega onde muita gente não consegue chegar. E são com essas iniciativas, né? Porque o Sebrae, como ele já tem a sua representatividade dentro da Amazônia Legal, ele sempre está oferecendo consultorias, mentorias, né, para o desenvolvimento desses negócios. E dentro desse processo, né, e vendo que, por exemplo, a bioeconomia se destaca, hoje a gente, inclusive, aporta recurso para o desenvolvimento desses negócios, porque às vezes não tem como desenvolver, né? Mas como vocês conseguem chegar até o empreendedor? Eu vou só dar um exemplo aqui. Eu, quando era criança, adolescente, morei na Amazônia, né? Morei em Manaus e meu pai trabalhava no governo. Às vezes meu pai precisasse deslocar até o município da fronteira. Ele levava 4 dias de barco para chegar. 4 dias de barco. Imagina o isolamento dessas populações, né? Por isso que eu estou perguntando, como é que vocês conseguem chegar até esse pessoal? Porque a Caixa Econômica, por exemplo, eu me lembro que tem uma agência que ela é flutuante, ela fica percorrendo lá os igarapés. O Sebrae também tem isso? O Sebrae ele tem uma rede de colaboradores. Sim. Nós temos praticamente Sebrae, somos poucos funcionários, mas a gente tem praticamente quase 4 milhões de colaboradores. Por exemplo, o que são os colaboradores? Colaboradores são consultores nossos credenciados, fornecedores credenciados por nós para atender aos pequenos negócios ou quem quer empreender.
Por exemplo, atualmente nós temos um programa chamado ALI, e onde a gente trabalha o ALI Rural, o ALI Produtividade, o ALI Transformação Digital, o ALI Educação Empreendedora, porque o SEBRAE também leva educação empreendedora para as escolas. Eles são bolsistas pagos pelo SEBRAE para estarem em campo. Só agentes, né, de orientação empresarial. Dentro do estado do Maranhão, nós temos mais de 400 agentes de orientação empresarial que vão lá no pequeno negócio, onde eles estão, porta a porta, para atender aquele empresário, aquele empreendedor. Aqui no Maranhão vocês têm a Casa do Empreendedor, né? Não é isso? Nós temos salas do empreendedor que são em parcerias, né, com os municípios, com as prefeituras. Lá na Amazônia tem também. Tem, de fato. Tem. Só no Maranhão temos 150 salas do empreendedor, né, que atende já praticamente, aí a gente está com mais de 70% dos municípios atendidos pelas salas do empreendedor. Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta vamos saber mais sobre a Cúpula da Amazônia.